Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Kelvin Marques, sou discípulo de segundo ano da Comunidade de Aliança e estou aqui pela segunda vez para falar para vocês do grupo de oração Rainha da Paz sobre um tema muito importante e caro para nós. Primeiramente, eu quero agradecer a Vanusa que me convidou para estar aqui partilhando um pouco para vocês sobre o tema de crescer na confiança em Deus, a partir dela entender que a comunhão de bens é uma questão de conversão. Então, gente, eu convido vocês a já estarem atentos, já estarem com sua Bíblia, seu caderno na mão, sua caneta, seu caderno de oração, para juntos vivermos este momento de partilha com você aqui no grupo Rainha da Paz. Então, hoje a gente vai falar sobre essa confiança absoluta em Deus, através da nossa comunhão de bens, e a partir dela nós temos uma conversão de mentalidade, uma conversão de mudança de vida, uma conversão daquilo que você deposita a sua confiança. A sua confiança está em quem? Em Deus ou no dinheiro? Isso que a gente vai também partilhar um pouco aqui neste momento de partilha. Então, a comunhão de bens, ela não é uma mentalidade financeira e nem muito menos econômica. É um assunto espiritual, evangélico, teológico e humano. O homem pode fazer a experiência com Deus, ter intimidade com Ele e conhecer a sabedoria de Deus. Deus, como nós já sabemos, no livro de João, vai dizer que Deus é amor, uma só natureza em três pessoas. Deus é comunhão de amor, o Pai que tudo deu ao seu Filho, que tudo que o Filho é e tem recebeu do Pai. No entanto, o Filho devolveu tudo o que recebeu ao Pai por amor e foi se doando inteiramente ao Pai. Amar é doar-se, é comunicar-se, é entregar-se como um hino de louvor e entrega a seu Pai. Santo Agostinho já dizia: amar sem medidas aquele que nos ama sem medida. Então, existe um amor que circula entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo. A Trindade é uma comunhão e é então forte que transborda na criação, que somos eu, que somos você, que somos nós. Três pessoas que se amam intensamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é bom que o homem esteja só. Isto porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem para viver uma comunhão de amor. Mas o demônio, o diabo, aquele que divide, veio ferir o homem, dividindo-o para afastá-lo de Deus, para dividi-lo de Deus, dos outros e de toda a natureza. O homem ficou voltado para si e esqueceu de olhar para Deus, para os irmãos e para a natureza. Seu coração encheu-se de egoísmo, de rivalidade, de fechamento, de medo. O salário do pecado, como nós sabemos, bem a palavra fala, o salário do pecado é a morte. E o que é a morte senão a separação entre o corpo e a alma? Fomos criados para viver a comunhão de amor, e o pecado torna-nos incapazes de viver esta comunhão. Não mais voltado para Deus e para os homens, mas para si mesmo. Jesus veio ao mundo para dar a sua vida com a finalidade de reconciliar o homem com Deus e uns com os outros. Dar ao homem a capacidade perdida de formar potencial de amar a Deus e aos seus irmãos. A salvação que Jesus vem fazer em nós, vem operar em nós, é salvar-nos do pecado e levar-nos a viver o mistério da Trindade, essa comunhão perfeita. Jesus ressuscitado, cheio do Espírito Santo, derrama o seu Espírito, sopra o seu Espírito sobre os discípulos. O fruto desse derramamento do Espírito Santo é a conversão dos discípulos, concretizada através da fundação da primeira comunidade cristã, do surgimento da primeira comunidade cristã, que é a realização da salvação que Jesus realizou entre nós. É fruto concreto de oração de Jesus. Ele que diz em Atos 4:32, você pode conferir: Pai,
que eles sejam perfeitos no amor. Jesus quer que os homens sejam perfeitos na unidade. Na comunidade cristã toma forma o desejo de Jesus, a comunhão de amor afetiva e efetiva. A comunhão de amor é concreta, é visível. Não é só sentimentos, bons desejos. A comunhão espiritual de Cristo vem sobre nós pelos méritos da sua paixão, morte e ressurreição. Porém, para ela ser real, precisa tornar-se concreta através da unidade uns com os outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A medida do amor é um amor sem medidas, como já havia falado em Santo Agostinho. É toda a graça espiritual que ele derrama sobre nós e gera uma comunhão fraterna, doação aos outros, também materialmente. E também materialmente e espiritualmente. Viver a salvação é viver a comunhão de amor com Deus e os irmãos de forma espiritual e material, através da comunhão de bens espiritual e materiais. Então, a comunhão de bens, meus irmãos, é algo que nos converte interiormente. E assim, eu partilhando de forma pessoal, que eu faço a minha comunhão de bens desde quando eu era da obra, quando eu era de grupo de oração, desde que eu iniciei, que eu soube da comunhão de bens, eu comecei a fazer a minha comunhão de bens de 10% antes de entrar na comunidade. Quem é da obra faz 10%, quem é da comunidade faz 15% de comunhão de bens. Então, no começo que eu fiz a minha comunhão de bens, eu estava desempregado. E eu fui fazendo esse exercício, essa ascese, esse sair de si, né? Para que eu pudesse colocar minha confiança em Deus. Porque antes de participar do Shalom, eu trabalhava em uma rádio e ganhava razoavelmente bem. Era uma rádio secular. E então eu confiava mais no dinheiro, confiava mais naquilo que o dinheiro poderia me proporcionar. Eu fazia coleção de relógios, eu comprava o que eu queria, que eu visse que era bonito, eu comprava sem nem precisar, mas eu ia só pelo prazer mesmo de comprar, de satisfazer a minha vontade. Eu ia comprando e ia esquecendo daquelas pessoas que necessitam também da minha partilha. Aí Deus, desde o início da minha conversão, ele sempre se utilizou da pobreza, da vivência da pobreza, porque eu era muito independente, digamos assim, de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Eu não sabia pedir nada a ninguém, eu sempre queria ser essa pessoa que não necessitava do outro, que não precisava da ajuda do outro. Mas o Senhor, Ele agiu de grande sabedoria para comigo, né? Eu fiquei desempregado depois. Porque assim, antes eu trabalhava em uma rádio secular, e depois fui para outra rádio secular. E nessa rádio, eu fui começar a participar de grupo de oração. E aí, nesse grupo de oração, eu fui crescendo e tudo, e fui percebendo que o que eu vivia já não era mais, não fazia parte do plano de Deus para a minha vida. Que eu apresentava um programa secular e eu tocava músicas de duplo sentido, colocava o horóscopo do dia, né? Tinha tantas outras coisas, resumos de novela e tudo, né? Aí eu me senti incomodado com isso, né? Em um certo dia foi me confiado ser núcleo de grupo de oração. E aí então foi que eu fui me questionando, né? Meu Deus do céu, será que é isso que o Senhor quer para mim? Eu estou no grupo de oração, mas aqui que eu tiro o meu pão de cada dia. É do meu trabalho que eu tiro para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a energia, a comida dentro de casa, né? Até aí eu morava junto com meu irmão, morávamos só nós dois. Aí, então foi que eu fui rezar, coloquei diante do Senhor e tudo, né? E ele foi me pedindo ofertas, né? Foi me pedindo para que eu ofertasse esse emprego a ele. E eu ainda, né?
se rasgando, né? Para não, mas Senhor, é o meu trabalho e tal, não sei o quê, né? Ainda incrédulo, Tomé, né? Só acredito se tocar. Mas eu fui saindo de mim, né? Saindo de si. E falei com o diretor da rádio e falei para ele, olha, hoje eu estou saindo da rádio porque eu vejo que hoje não não é algo que vai me trazer muitos benefícios espiritualmente. Eu sou muito grato ao tempo que eu passei aqui na rádio e tudo. Falei para ele. Aí depois ele me chamou pro churrasco, me chamou pro rodízio, queria me pegar pelo estômago, né? Aí foi me falando por quê, não sei o que, continua e tudo, mas eu disse, não, não dá mais certo e tudo, né? Aí nessa rádio eu eu encontrei também o programa Clube da Paz, que daí através do Clube da Paz foi o programa que me evangelizou, né, naquela emissora. Aí eu fui tirando minhas dúvidas e tudo, né? Aí então, tô abrindo aqui um testemunho já, né? Aí então, eu fui começando a rezar diante do Senhor, né? Para Ele ir providenciando já o que eu precisava e tudo, né? Aí então foi que Deus foi tirando as minhas seguranças para colocar a segurança total nele, né? A partir dessa confiança e realizando a minha comunhão de bens, mesmo desempregado, mesmo estando desempregado. E o Senhor colocava muito aquela passagem em Mateus 6, que a comunidade Aliança é chamada a rezar com essa passagem, toda quinta-feira é convidada a rezar, né? Com Mateus 6, 25, que diz: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais que elas? Ô, tapa na cara, né? Para que melhor palavra do que essa, né? Para que melhor palavra do que essa? Vocês podem até rezar com ela depois, em Mateus 6, versículo 25. Aí você vai lendo em diante também. Aí o Senhor foi me colocando esta palavra e eu fui me deixando abandonar nele. Aí o Senhor foi providenciando, né? Tudo que eu precisava, eu, locutor, radialista, né? Fui fazendo algumas propagandas em porta de loja. Não era o suficiente para pagar tudo que eu tinha para pagar. Mas o Senhor, na sua sabedoria, Ele providenciou tudo. Do aluguel, da energia, da água, do gás, da comida, de coisas que eu tinha que comprar para casa, coisas pessoais, plano dentário. Eu não tinha plano dentário quando eu era empregado. Aí eu fui durante este caminho, eu fui sendo muito questionado interiormente com relação ao vocacional. Eu falei, Senhor, e o vocacional? Eu não quero ir de oba-oba só porque todo mundo está indo pro vocacional. Aí então eu disse, não, eu só quero se o Senhor me der um sinal, né, e tudo. Aí ele foi falando, quando eu estava numa noite, não estava conseguindo dormir. Finalmente, quando eu consegui dormir, o Senhor me acordou com sua voz e disse, Efésios 6, que é justamente a armadura do cristão, né? Tomar, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí vocês podem pegar essa passagem também, rezar com ela, Mateus 6, a armadura do cristão. Ele foi me inspirando também em abrir em Efésios 6, e ele me inspirou a abrir também Efésios 4, porque eu disse Mateus, né? Me confundi com outra passagem, que também é o mesmo capítulo. Aí em Efésios 4, ele foi falando para que eu levasse a sério a vocação a qual o Senhor me chamou. Ele diz assim, exorto-vos, pois, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade e o Espírito no vínculo da paz. Eu disse, pronto, checkmate. Não tenho mais o que lutar, não tenho mais o que dizer não.
Aí, para fechar com chave de ouro, essa voz de Deus, né? No ano seguinte, o vocacional teria como tema: Sim, vou te seguir, tua voz me conquistou. Quando eu soube do tema, eu me arrepiei, eu me olhei no chão. Eu disse: Senhor, ou é agora ou é nunca mais. Aí eu fui, me lancei no vocacional, fiz um ano de vocacional e hoje estou aqui, né? Aí no vocacional foi aquela luta, que eu ainda estava desempregado. Tinha livros para comprar do vocacional, tinha o Te Seguirei, que é o livro que a gente precisa também, tinha retiros e tudo. E por falar em Te Seguirei, tem a ver também com a comunhão de bens. Eu dizia para o meu acompanhador vocacional: fulano, eu preciso fazer a minha comunhão de bens, mas a minha comunhão de bens é o único valor que eu tenho hoje. Nem mais um centavo a menos, nem mais um centavo a mais. É R$ 36 o valor do Te Seguirei. E era R$ 36 o valor da minha comunhão de bens. Eu dizia: fulano, eu preciso do livro Te Seguirei e preciso fazer minha comunhão de bens. O que é que eu faço? Ele disse: faça a sua comunhão de bens. E eu fiquei: e eu Te Seguirei? Eu vou ficar sem o Te Seguirei? Tá? Não sei. Faça a sua comunhão de bens, confie em Deus, se lance. Aí eu fiquei: meu Deus do céu, e agora, né? Aí eu fui, questionei a Deus, tudo, não sei o que. Eu disse: não, vou fazer o que o acompanhador me pediu, né? Ele é experiente, ele sabe o que ele está falando, né? Aí eu fui, fiz minha comunhão de bens e o Senhor providenciou os R$ 36 fechado do que eu precisava para poder comprar o Te Seguirei. Eu fiquei assim: meu Deus do céu. E quando ele providenciou, eu fiquei assim, me ajoelhei no chão e disse: meu Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu confiei no dinheiro e não confiei em Ti. Aí vem aquela pergunta: Deus ou dinheiro? Quem é o seu Deus? Em quem você põe a sua confiança? Entende? Às vezes a gente segura migalhas enquanto Deus tem algo imensamente maior para nós. É uma questão não só de partilhar a sua comunhão de bens, de depositar o dinheiro ali na urna da comunhão de bens. Não é só isso. É uma questão de conversão. De conversão. A gente precisa depender totalmente de Deus. Não há desculpa para não fazer a comunhão de bens. Não há desculpas. A fé é a esperança daquilo que não se vê. Falando assim grossamente, eu não via os R$ 36 que eu precisava para poder pagar o Te Seguirei. Mas Deus providenciou. A fé é a esperança daquilo que não se vê. Esse é o princípio básico da nossa fé carismática, da nossa vida de louvor também. Então, partilhando um pouco sobre acho que eu teria diversos testemunhos para partilhar sobre comunhão de bens. Outra foi no celular, que eu precisava justamente para o grupo de oração. Eu tinha um celularzinho bem simples, né? Que não tinha um WhatsApp, aí estava começando o WhatsApp, aquela coisa toda, né? Eu precisava me comunicar com as ovelhas do grupo de oração e não tinha como. Eu dizia: meu Deus, eu preciso de um celular. Esse celular aqui não dá certo para me comunicar com as ovelhas e tudo. Não estou conseguindo nem colocar crédito ainda. Aí, fiz minha comunhão de bens. Aí o Senhor, assim, parecia assim que estava só esperando, sabe? Eu fiz a minha comunhão de bens e assim que eu fiz a comunhão de bens, um irmão veio e me entregou um celular de segunda mão, mas em bom estado, e me deu o celular que pegava o WhatsApp, tudo direitinho. Eu olhei assim para ele, enchi os olhos d'água e disse: meu irmão, muito obrigado. O Senhor se utilizou de você para que eu pudesse me abandonar nas mãos deles. Nas mãos dele. Aí depois eu contei para ele tudo, né? Ele ficou assim: bendito seja Deus pelo seu sim. Bendito seja Deus porque você se deixou abandonar em Deus. Fez a sua comunhão de bens. Eu podia guardar aquele dinheiro de pouquinho em pouquinho para depois ir comprar meu celular, para poder
Afinal de contas, era para o grupo de oração, né? Mas não, eu fiz a minha comunhão de bens e depositei lá. E o Senhor foi e providenciou o celular para que eu pudesse me comunicar com as ovelhas para pastoreá-las, né? Então, vamos lá. Vamos pegar a sua Bíblia. Ou então vamos fazer o seguinte. Você vai anotar no seu caderno e depois você vai olhar passagem por passagem. Que eu vou falando para você que a gente pode se orientar pela palavra com relação à nossa comunhão de bens. Você pode anotar aí no seu caderno, Levítico 27, do 30 ao 31. Levítico 27, do 30 ao 31. No Antigo Testamento, vive-se à sombra do que iria se viver nos Atos dos Apóstolos. Os judeus eram preparados para viver a comunhão de bens. Portanto, o dízimo era apenas um sinal daquilo que seria vivido plenamente com a vinda de Jesus. Quando Jesus chega, começa a mudar o relacionamento do homem com os bens. Jesus fala com clareza sobre a obra de comunhão de amor que ele tinha tido, que ele havia preparado para agora então viver. Lá em Lucas 12, 22 ao 32, você pode anotar essa passagem também. Lucas 12, 22 ao 32. Através desta passagem do Evangelho, Jesus nos revela que Deus é Pai. Ele cuida de nós para que façamos a nossa parte e Ele nos dará o que necessitamos. Jesus começa a inaugurar o tempo da revelação de que Deus é Pai e cuida de seus filhos. Ele deu a capacidade e a inteligência, mas tudo vem dele. Jesus traz-nos e faz-nos reconhecer que é o dono de tudo. Por isto, não sejamos arrogantes e orgulhosos de nós mesmos. Em Lucas 16, 13, você já marca essa passagem também? Porque nesse texto, Jesus nos ensina que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Devemos centrar-nos no Pai, não no dinheiro. Ou acreditamos que o Pai cuida de nós, ou vivemos como o mundo, como o pagão, como o dinheiro sendo um ídolo. O discípulo de Jesus não pode ter o dinheiro como ídolo. Não pode ser colocado no lugar de Deus. Lucas 6,36. O dinheiro não é um mal em si. Ele tem finalidade, a generosidade. O discípulo de Jesus deve ser generoso, vive aquilo para o qual foi criado. Os seus bens têm a finalidade de servir e o Pai está vendo e vai abençoá-lo. À medida que nós fizermos, será a medida que Deus fará conosco. Se fizermos pouco pelo Pai e pelos irmãos, pouco o Senhor fará por nós. Se fizermos muito, muito o Senhor fará por nós. Quanto mais nos doarmos, mais partilharmos, mais Deus nos abençoa. A característica do discípulo de Jesus é dividir, partilhar, libertar-se de sua insegurança. Libertar-se também das suas seguranças para colocar a confiança em Deus. Atos 20, 35. Só para deixar bem claro para vocês, eu não estou lendo para vocês as passagens, mas estou deixando para vocês as passagens para depois clarear um pouco para vocês, porque se eu for ler aqui passagem por passagem, vai demorar bastante. Lucas 20, 35 vai dizer: através destas palavras, Jesus vem nos fazer entender que o caminho da felicidade não é ficar centrado em si mesmo, mas em dar. Jesus só se entrega, só se doa, e Ele quer que os seus discípulos vivam isto com seus bens materiais. Há uma felicidade, uma bênção, uma graça que brota do ato de partilhar, da vivência da comunhão de bens. Lucas 6, 36 vai dizer que o dinheiro não é um mal em si, ele tem finalidade, a generosidade. O discípulo de Jesus deve ser generoso, vive aquilo que foi criado para ser.
Seus bens têm a finalidade de servir. O Pai está vendo e irá abençoá-lo. Em Lucas 12, 33, 34, vai dizer: com estas palavras, Jesus grita para nós: façam para vocês uma caderneta de poupança imperecível, tesouro inalterável no céu, porque esta atitude mostrará onde está o seu coração. No medo? Na insegurança? Na incapacidade de amar com os seus bens? O seu tesouro deve estar no outro, não em você mesmo, deve estar em Deus. Lucas 21, 1 ao 4. Jesus considera que a capacidade de amar com os bens não acontece somente quando sobra, mas também nos momentos de necessidades. A viúva deu tudo o que ela tinha para viver. Se ela foi capaz de dar na penúria, o que ela seria capaz de dar na abundância? A partilha deve acontecer quando tudo está bem, mas também quando tudo está difícil. Lucas 12, 16 ao 21. Jesus censura a ambição desmedida, a busca simplesmente do enriquecimento. Ele é rico para si mesmo, mas não é rico para Deus. O rico para Deus é aquele que partilha, sabe socorrer, sabe que tudo o que tem é de Deus, sabe que é apenas administrador dos bens. Lucas 16, 9 ao 12. O administrador injusto faz amigos com o dinheiro injusto. Jesus não aprovou a injustiça que ele cometeu, mas quer nos dizer para fazermos amigos com os nossos bens, com o dinheiro que ele nos deu. Que o dinheiro de vocês sirva para socorrer, para partilhar. Se fores fiel no pouco que tem, eu lhes darei muito. Se pegamos o nosso dinheiro somente para nós, esse dinheiro é injusto, porque ele é todo de Deus. A maneira como os homens relacionam-se com os seus bens é sinal de que são ou não discípulos verdadeiros de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus não ludibria o que é de Deus. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. A nossa esperança não deve estar nos bens, mas em Deus. Os bens devem ser usados como instrumentos para a nossa salvação. 2 Coríntios 9, 6 ao 12. Jesus vem nos falar que devemos viver como a Trindade vive, em santidade, assim como seremos abençoados por Deus. Estamos vivendo como Deus quer quanto aos bens. Não viver a comunhão de bens é não ser feliz, é não fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, vivamos a nossa comunhão de bens. A nossa comunhão de bens, que é a vivência da pobreza, de estar diante de Deus, de estar aos pés do Senhor, porque Ele providencia tudo o que nós necessitamos. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus que pensamos que nós precisamos, mas até o não de Deus é sim. É sim para a nossa conversão, é sim para a nossa mudança de vida, é sim para que nós possamos crescer na humildade, de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E dizer também para os irmãos do grupo de oração: irmãos, eu preciso da ajuda de vocês. Essa é a pobreza. Isso é se fazer família, é se fazer um com os outros, é se fazer comunhão. E dizer: aqui em casa está faltando pão, aqui em casa está faltando arroz, aqui em casa está faltando isso. Eu não sei o que fazer. Se abandone em Deus, faça a sua comunhão de bens, partilhe com seus irmãos de grupo de oração, partilhe para o seu pastor de grupo de oração e diga: lá em casa está faltando isso, aquilo, outro. Mas, meu irmão, você não está só. Minha irmã, você não está só. Você tem uma família. O grupo Rainha da Paz é uma família para você. Então, se abra ao Senhor, seja pobre
esteja nas mãos dele. Estenda as suas mãos para ajudar e estenda também as suas mãos para pedir. Possamos assim fechar os nossos olhos, fazer um breve momento de oração, pedir para que o Senhor possa vir sobre o nosso coração pela intercessão de São José. São José, ensina-nos a viver a santa pobreza, dai-nos de confiarmos em Deus, confiarmos a cada dia em Deus e pedir a vossa intercessão. Pedir a tua intercessão não somente para providenciar o bem material, mas também os bens espirituais. Os bens de ser um pai de família, segundo o teu exemplo, de confiança e abandono em Deus, de obediência a Deus, de silêncio nas horas que é preciso silenciar, para que deixar que Deus fale. Ó São José, te pedimos esta tua intercessão para junto de teu Filho Jesus, para que possamos crescer na confiança em Deus, para crescer na confiança em Deus e partilhar dos nossos bens, sejam eles bens espirituais,